Um processo nem sempre é fácil. Uma mãe vive de grandes mudanças e 9 meses são apenas o começo de tudo para se tornar para sempre. Entrar em forma é resultado, mas tudo precisa de um começo. Afinal, até o processo mais simples se torna essencial. Com a comunicação não é diferente. E aí, qual é o seu start? Olá, meu nome é Beatriz. Você sente que a sua agência anda desorganizada? Que por mais que tenha uma grande demanda, há sempre uma baixa produtividade? O seu saldo fica no negativo. Os seus colaboradores como estão? Cansados, frustrados, desmotivados, sobrecarregados? A gente sente. É por isso que nós te apresentamos a EasyCom, uma proposta visual de uma plataforma com a gestão completa de atividades para agências digitais de comunicação. O setor que mais precisou se transformar e ainda está em transformação é o mercado publicitário, devido à crescente procura de seus serviços e à necessidade de se adaptar às grandes demandas. O aumento progressivo das demandas nas agências digitais e o crescimento significativo no número de colaboradores leva a empresa a uma desorganização, além do transtorno de controlar a evolução do trabalho em equipe. Observa-se que quando há ausência de um processo bem definido, existe uma escassez de ordenação entre as equipes, com demasiadas tarefas e baixa produtividade, além do lapso na comunicação com os consumidores. White afirma que a gestão de processos é o que assegura que as atividades desempenhadas sejam executadas de forma correta, mas para isso é preciso organizar e padronizar todo o trabalho a ser feito. Assim, é possível intensificar as margens de acertos na realização de uma tarefa, aumentando o fluxo de demanda e melhorando a produtividade. Diante deste contexto, faz-se necessário propor uma solução customizada em processos para as agências de comunicação inseridas no cenário digital. A nossa proposta é a ideação de um modelo de processos que categorize e descreva as atividades de uma agência de comunicação, com vistas à implementação de um gestor de processo que viabilize todas as atividades desse tipo de empreendimento e solucione sua demanda de processos. Eu sou Amanda. Nesse caso, mapeamos as atividades que são essenciais dentro do trabalho de uma agência, simplificar a forma com que os colaboradores vão enxergar a agência em que trabalha, no meio digital. Por exemplo, alguém do atendimento pode estar vendo o que a criação está fazendo, o que o planejamento está fazendo, e vice-versa, o planejamento vendo a criação. Tudo isso é mostrado num processo dentro da plataforma. Ou seja, todo mundo entende o que cada um faz ali dentro e entende a sua parte naquilo. Então, modelamos esse processo a partir do fluxograma, que vai ser falado em breve pela Gabi, e a prototipagem visual, que é o layout que desenvolvemos. Então, o objetivo desse trabalho é inovar em processos. Sabemos que todas as agências precisam de gerenciadores das atividades e elas geralmente utilizam Trello, Kanban e outras plataformas. E nisso a gente não encontrou uma plataforma que fosse customizada direto para esse público, né, para esse segmento que é a comunicação. Então, criamos essa modelagem para mostrar exatamente um caminho possível para essa comunicação ser de fato assertiva. Por isso pensamos direto para esse público, um público que lida com outros públicos. Por exemplo, o Trello. Ele pode ser usado para todas as áreas, né? Todos os profissionais. Elas de fato são genéricas, por isso qualquer atividade pode ser desenvolvida, mas não tem foco na qualidade do serviço direto para esses profissionais. Meu nome é Gabriele e eu darei continuidade através do fluxograma. O fluxograma nada mais é uma representação esquemática, do qual mostrará o fluxo de trabalho dentro de uma agência. Já visualizando o fluxograma de uma agência, nós iniciaremos pelo atendimento, do qual irá recolher todas as informações possíveis que o cliente passar para poder realizar esse briefing e passar para todos da agência. Se todos concordarem e estiver aprovado, passará para a inteligência de mercado, do qual fará pesquisa das novidades, do que estão surgindo aí no mercado e assim para o plano de marketing. Se for aprovado, poderá avançar para o planejamento de comunicação, se não, voltará novamente para a inteligência de mercado para que refaça novamente todas essas pesquisas.
Então, avançando para o briefing criativo, onde ficará responsável por todas as ideias, todos os brainstorms, todas as ideias criativas da agência. Se estiver aprovado, passará juntamente para a criação e para a mídia. Assim, serão feitas as peças publicitárias e o plano de mídia e negociações. Se estiver tudo ok novamente, a agência aprovando, passará para a aprovação do cliente. Se o cliente não aprovar, voltará novamente para o planejamento de comunicação para que seja refeito novamente todas as estratégias e ações. Se for aprovado, já avançará para a veiculação. Dentro da veiculação, será feitas as análises, verificações para saber se está tudo ok e se realmente poderá ser veiculado. E se estiver ok, aí sim nós chegaremos ao fim. Dentro dessa modelagem, utilizamos a prototipagem visual, que a partir do fluxograma, todos os processos que mapeamos, conseguimos direcionar essas atividades para um layout. É uma aplicação desenhada para que seja bem intuitiva para esse cliente, né? No caso, os gestores. É uma aplicação desenhada para ser intuitiva, ou seja, a aplicação poderia ser muito bem utilizada para aquelas pessoas que estão começando a empreender nesse cenário e para grandes agências já que querem migrar o seu banco de dados para essa plataforma. Então foi assim que entendemos que seria a melhor forma para mostrar como esses processos seriam para esse cliente final. Agora irei mostrar as telas dessa aplicação. Primeiro, a quem somos. Os clientes precisam entender o que aquela empresa faz, que é o gerenciamento desses processos, né, das atividades internas das agências, com a listagem de funcionalidades para que esse cliente compre a ideia que é a plataforma. De certa forma, ela entenderia o porquê ela precisaria utilizar isso no seu negócio. Então, essa seção de fato explica os benefícios que esse cliente teria ao utilizar a plataforma. Nessa página de login seria como qualquer outro acesso. O usuário se cadastra, colocando seu e-mail, senha e seus dados pessoais. Assim, toda vez que for utilizar o usuário próprio, a pessoa vai informar o seu e-mail e senha. Isso serve para identificar quem é o gestor, quem é o colaborador, qual área a pessoa é. Bom, essa é a página de início que o usuário logo entra, no caso, o usuário gestor. Então, ele vai ter essas funcionalidades, né? Que é a minha conta, ele pode alterar todos os seus dados ali mesmo. O calendário sazonal, onde terá todas as datas importantes para cada cliente. O cadastro de clientes, que a agência vai estar prestando serviço. A página de pagamentos também. O cadastro de equipes, que será onde colocará todas as funções dos seus colaboradores e na criação desse login para cada um deles ter acesso. O cadastro de jobs e o período desses conteúdos. Essa então é a tela principal, que esse gestor terá acesso a tudo isso de forma bem ampla, pois nas próximas abas será mais segmentado. Bom, continuando com a tela de seção de projetos, essa tela ficará disponível todos os clientes que estão cadastrados naquele momento dentro da agência. Então, ali será possível visualizar quais são os clientes, o que está sendo feito nesse momento e o que ainda poderá ser feito por eles. A tela de gerenciamento é uma das telas mais importantes da plataforma, pois nela será possível ver todas as sessões mediante a cada função dos usuários dentro da plataforma. Então, ali será possível ver atendimento, inteligência, o planejamento, análise de resultado, a redação, a direção de arte, a mídia e a terceirização. Então, quando o gestor entrar dentro da plataforma, se for uma pessoa de redação, poderá clicar na seção de redação, e assim sucessivamente. A tela de atendimento. Aqui seria um exemplo do que o gestor vai encontrar se ele clicar na seção de atendimento. Então, ali será possível visualizar contatos, reuniões, o briefing, tarefas e movimentando esses projetos de acordo com a necessidade do cliente. Na tela de relatório, é uma tela muito importante, pois ali o gestor conseguirá visualizar o desempenho dos seus usuários, né? Então, conseguirá visualizar gráficos de atendimento, de redação, direção de arte, inteligência de mercado, planejamento, mídia, análise de resultado e a terceirização. São informações referentes ao volume de jobs
os jobs criados, detalhamento de horários, quanto tempo demorou para criar aquele job e todas essas informações muito importantes para que todo o processo seja realizado com sucesso. Bom, aqui nós conseguimos visualizar a aplicação do logo e também o seu ícone, a fonte do qual foi usada, e também a aplicação do logo em copos, folders e canetas. Agora passarei para a Amanda finalizar com as considerações finais. Entendemos que esse segmento de mercado, eles precisam inovar com seus clientes, sem esquecer de olhar para os seus próprios processos internos. Por isso que o nosso trabalho foi em volta da inovação em processos. Através da nossa pesquisa bibliográfica, sentimos a necessidade de otimizar todas essas atividades através de um só gerenciamento. Muitas vezes a agência pode ter vários funcionários e eles não têm muito contato entre eles e com as atividades que eles realizam. Então sentimos a necessidade de olhar para esses colaboradores também. Futuramente, esse modelo poderá seguir adiante, criando um modelo de negócios e de fato colocar no mercado. E esse é o nosso trabalho. Obrigada.